O vereador Coronel Meira é autor do projeto de lei que proíbe a realização de festas open bar na cidade. Esse projeto está em tramitação, em discussão na Câmara de Bauru e foi tema de uma audiência pública polêmica na última semana. Como é que o senhor vê os principais apontamentos feitos nessa discussão? Gozado, né? Nós temos uma polêmica entre a discussão da vida e a discussão de quem quer lucrar. Né? Vem aqui um grupo de pessoas que o interesse deles é absolutamente o lucro, pouco se importando com a vida dos jovens, pouco se importando com a embriaguez precoce da juventude, e a única preocupação deles é: não se pode proibir, o jovem tem liberdade e isso é um bom negócio. A pretexto de bom negócio desse emprego, então nós tínhamos que manter o jogo de bicho, nós tínhamos que manter as biqueiras funcionando, onde se comercializa droga abundante. Não é por aí. Eu entendo o seguinte, que a lei ela tem uma finalidade, tem um propósito de preservar vida de jovens. O jovem hoje que me critica ou talvez não me compreende, no futuro, daqui 10, 15 anos, ele vai falar: puxa vida, eu já fui contra isso um dia, mas hoje sou favorável, porque hoje eu tenho filho e sei o quanto é difícil você conter, você explicar, você demonstrar para o seu filho quanto isso é perigoso para a sua saúde e o risco que isso coloca na sua vida. Então a minha intenção é essa. Eu tenho uma experiência na Polícia Militar de 34 anos e essa experiência me mostrou que ao longo da minha carreira, de que eu tive o infortúnio de atender diversos acidentes com jovens mortos. Eu tive a infelicidade de comunicar, ir à casa de um pai e de uma mãe, falar que o filho morreu num acidente. E depois nós tomamos ciências daquela morte de que aquilo ocorreu em decorrência de um uso excessivo de álcool, ou porque o jovem estava embriagado, ou porque ele saiu de uma festa. Então nós temos hoje na cidade, em alguns organizadores de eventos, em que eles descobriram esse nicho de mercado, né, explorando aí a gratuidade da bebida, entre aspas, né, porque na verdade você paga, em contrapartida você tem a bebida gratuita. É a mesma coisa quando você vai num rodízio de carnes ou num rodízio de pizza, né? Você paga, mas você quer a compensação daquele investimento. Você vai comer mais pizza, você vai comer mais carne do que o habitual, porque você quer compensar o valor investido. Agora, quando nós temos como contrapartida uma bebida, o jovem ou o usuário daquela festa, né, ele vai querer também fazer valer o investimento dele. E esse fazer valer o investimento dele é que coloca em risco a vida das pessoas. Se você come pizza ou você come carne, você pode até passar mal, mas você não morre. E você não coloca em risco a vida de ninguém. Agora, se você bebe, você coloca em risco a sua vida e coloca em risco a vida de outras pessoas. Esse é o intuito, de evitar que esse tipo de entretenimento não aconteça. Não é nada contra o jovem se divertir. Nós temos uma infinidade de outros eventos em que você tem a música como fator principal de atrativo de um entretenimento. Você tem lá um espetáculo, você vai numa peça teatral, enfim. Agora, nesses tipos de evento, você não tem nenhum evento artístico que chame a atenção do jovem. O que chama a atenção do jovem é a bebida alcoólica. É lógico que nós temos prós e contras, isso é uma coisa natural. Nós temos que entender e compreender que a sociedade tem opiniões diferentes. Eu respeito. Agora, a minha intenção, pode ter certeza de uma coisa, é a melhor possível. Eu não tenho aqui nenhuma intenção de prejudicar quem quer que seja. Ao contrário, eu tenho a intenção de preservar a vida de jovens. Para quem é pai, para quem é mãe, para quem tem um filho adolescente, na pré-adolescência, sabe muito bem o que eu estou falando. Algumas situações específicas foram colocadas na audiência. Por exemplo, alguns estabelecimentos que, mesmo com essa lei sendo aprovada, possam vender bebidas com valores muito abaixo do mercado, visando aumentar o interesse das pessoas em sua participação. Como o projeto de lei deve contornar essas supostas possíveis brechas? É que a pessoa que falou isso não leu o projeto de lei. Ele precisa ler. A pessoa precisa ler o projeto de lei e precisa ler a exposição de motivos. Então, fica bem claro que quando o organizador de um evento, ele tenta simular algo dessa natureza, ou seja, tentar distorcer uma festa open bar, ou seja, colocando valores ínfimos e tudo mais, isso é facilmente percebido. E outra, pode acontecer uma festa open bar e passar isso da fiscalização? Pode até acontecer, mas os organizadores terão a certeza de que serão responsabilizados caso aconteça alguma coisa. O grande problema desse país aqui não é falta de leis, o grande problema desse país aqui é a impunidade. A impunidade é que prevalece.
Infelizmente é isso. Nós temos aí exemplos de diversa ordem que nós tivemos vítimas jovens, como por exemplo da Boate Kiss, quando nós tivemos o evento do jovem estudante da Unesp que morreu numa competição para ver quem bebia mais. Então, veja só, a partir do momento em que você responsabilizar os organizadores e atribuir a eles não só uma multa pecuniária, mas quem sabe até mesmo uma pena de prisão. Aliás, nós temos o artigo 63 da Lei das Contravenções Penais, em que será responsabilizado aquele que oferece bebida a quem já esteja embriagado. Então, se você vai numa festa open bar, que dificilmente você não vai encontrar pessoas embriagadas, se você oferecer a bebida mesmo e gratuitamente, isso é uma contravenção penal. Então, muitas pessoas também não se aperceberam disso. Então, o que eu quero deixar bem claro é o seguinte: uma coisa é o interesse comercial, outra coisa é o interesse da preservação da vida. Entre a vida e o comércio, eu prefiro a vida. Vereador Coronel Meira, falando para a TV e Rádio Câmara Bauru.